Olá. Bom, falaremos um pouquinho sobre necromancia e sobre luz astral e a constituição do homem oculto. É importante levar em consideração que eu sou contra a necromancia e sou a favor do estudo amplo acerca do que significa luz astral. O texto inicia apresentando a doutrina da luz astral, chamada também de luz da glória, ou luz de glória. Trata-se do grande agente universal que muitos falam que o grande agente antagonista nesse caso seria o Lúcifer, né? Só que muita gente também despiroca e leva para um lado que não tem nada a ver com nada. Lembre sempre que a palavra imagem tem ligação com a palavra mago, porque remete à palavra imago, tá? E aí, ele já fala aqui nesse momento do livro, que estamos chegando no final do livro, né, sobre o corpo material, a carne, o sideral e o divino. O divino é um intocável, o astral é o que a gente pode ainda sentir, e o material, ele está bem distante do astral. Só que ele está tão perto que ao mesmo tempo ele está distante. Então, tem todo aquele contexto de morte, de esquecimento, né, das filhas de Adão, né, de uma figura que muitos conhecem também por Lilith, ou Naemá, e toda essa questão dos daimons que podem ser invocados. Mas é importante levar em consideração uma outra coisa que é de suma importância, tá? Esse momento aqui do ritual. E muita gente procura um coveiro, entra dentro de cemitério, viola caixões, e etc, etc. Eu sou contra isso, tá? Eu acho isso super errado. Imagina só a sua mãe ou seu pai dentro de um caixão, você pedir para um coveiro abrir o caixão para pegar um pedaço de osso para você entregar para um pai, para uma mãe, para um filho, para um tio, né, para acabar com a vida de uma pessoa, não precisa disso, tá? Consagrar um osso para fazer uma maldade, não precisa disso. Eu costumo dizer que tem gente que, não, mas se a entidade pediu isso, aí você tem que fazer um negócio tudo bonitinho, tudo certinho, tudo perfeitinho. Não, não é por aí. Tá? Porque se é uma entidade evoluída e você vai estar solicitando aquilo ali para ele, ele tem a inteligência necessária para discernir e saber que você fez aquilo ali com amor, com coração. Portanto, houve telema ali dentro. Claro que é importante você tentar sempre, até porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, se eu tenho um entendimento sobre algo, eu quero fazer aquela ritualística, eu tenho que fazer dentro do máximo que posso o mais correto. Eu sempre utilizo aqui o exemplo do ritual do pentagrama menor. A gente olha para o leste e fala as palavras, né? Abre os braços, tá direitinho, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Abre os braços, aí. Até Malkut, Vigedurah, Vigedullah, Leolam, Amém. Aí, Yud-He, Vav-He, pro leste. Minha direita, Adonai, Erie, minhas costas. E a minha esquerda, aqui fica o norte, eu falo, né, Agla. Muitos falam Agla, Agula. Aí, fica parado à frente e faz a estrela de 5 pontas. Quando eu coloco para cima, eu tô banindo, para baixo eu tô trazendo. Eu sempre explico esse ritual porque é importante você aprendê-lo, cara. É importante você saber fazer pelo menos isso. Pelo menos você saber pelo menos fazer uma água da arte, um óleo de abramelim, pelo menos fazer um óleo de consagração, um óleo de limpeza, para poder utilizar um pantáculo. Só quer fazer quer praticar magia, não sabe nada, não sabe nem onde fica o leste. Mas eu quero saber fazer, pelo amor de Deus, não é bem por aí não, tá? As coisas tem que saber fazer. Não foi feito. Aquilo ali não é feito, não tá ali, não escolheu a lua por acaso. Aí você fala, colocaram isso aqui no ritual por acaso? À minha frente está Rafael, à minha direita está Miguel. Onde eu falei Adonai, eu falo à minha direita está o grandioso anjo Miguel. Às minhas costas está o grandioso anjo Gabriel. À minha esquerda, portanto, o meu norte, que é onde eu falei Ágala, está o grandioso anjo Auriel. Sempre que eu faço o pentagrama e utilizo a espada. Posso utilizar a espada dentro do pentagrama. Então toda essa ritualística, a imagem, as cores que eu vou colocar por intermédio do meu pensamento para invocar aquilo ali. Por exemplo, então o ritual do pilar da esquerda, do pilar da direita, do pilar central, do pilar maior, menor. Tem que saber essas coisas, sabe? Veja, acontece algumas situações com o corpo da pessoa quando ela faz uma ritualística. Ela vai pegar ali 4 espelhos côncavos, altar de mármore branco. Por isso que muita gente até utiliza lojas espúrias, né? Eu não concordo com isso. Eu acho super errado. Olha, onde tem coisa errada e você quer fazer invocação, vai dar mais errado ainda. Porque essa é espúria é porque não era pra você estar lá, tá? Uma coisa errada tem ali. Mas é uma loja... Veja, não tem por que você procurar fazer ritual dentro de loja maçônica. Não precisa.
Você pedir para fazer loja maçônica espúria. Tem gente que tem essa mania de ficar falando que é maçom e é maçom de loja espúria. Pelo amor de Deus, toma vergonha na cara. Fala a realidade, velho. Fala a verdade para as pessoas, pelo amor de Deus. Você quer fazer ritual de invocação dentro de uma loja para quê? Ah, porque lá tem um mármore em forma de triângulo. Ah, porque lá tem todo aquele elemento, aquela egrégora. Aquela egrégora ali não é pro que você está inventando. Existe uma coisa chamada sinestesia. Aliás, sinergia. A entidade que tu está invocando, ela precisa de sinergia. Precisa que você traga aquilo ali à tona pro lugar que ela pertence. Se é entidade de cachaça, tem que ser no lugar que tem cachaça. Então, por isso que a pessoa coloca um elemento lá, não é porque a entidade vai beber apenas. No sentido da energia que tem ali dentro daquele resíduo que vai alimentar energeticamente aquele ser, aquele espírito que está ali. Ah, mas um daimon pediu isso, um anjo pediu isso. Cara, vai com calma, tá? Bom, e aí, coroa de verbana, espada nova, tá? Mas lembra que a maior parte desses elementos aqui não é só utilizar, tá? Tem o exorcismo, tem a consagração, portanto também a limpeza, certo? Ah, mas eu quero fazer um ritual com pele de carneiro. Ok, mas vem cá, você tem a pele de tigre dentro da sua casa também? Ah, mas é sempre que eu vou precisar de uma pele de tigre? Não, tá? Mas é aquela história que eu sempre falo para as pessoas. Você pode ter a pele de carneiro, você pode ter a pele de vaca, de boi, até da sua sogra. O que você não pode ter, não tô aqui fazendo. Eu não quero que você mate ninguém, não quero que você mate animal. Veja, existem maneiras de se fazer um ritual sem derramar sangue de animais. Vários. E com poder semelhante e maior. Porque requer mais telema, requer mais vontade, requer mais trabalho, jejum, mais penitência, digamos assim. Só requer óleos, perfumes, pentagramas e tal. Agora, claro que se foi um carneiro que foi morto para alguém comer, para se alimentar, matar a fome daquela pobre pessoa ou daquela rica pessoa, aí tudo bem, você pede para a pessoa que matou o animal para se alimentar, lhe dá a pele, ou você chega numa fazenda dessa, né? Normalmente pessoas abatem lá também para comer, né? Quando chega final de ano, já vi muito isso lá no estado do Mato Grosso, pessoa abatendo um porco para poder comer. Tem rituais que pedem pele de porco, tá? Então, aí nesse caso, tudo bem, você vai pegar o material, o produto, né? Sem precisar matar e jogar a carne no lixo, não. Você vai pegar o material porque alguém já consumiu a carne. Aí você vai consagrar aquele material. Não é matar por matar. Matar para fazer o ritual, somente jogar o animal fora, não. Você vai pedir para alguém, o conselho que eu dou sempre, peça para alguém, seja amigo de alguém de fazenda, de alguém que tem um sítiozinho, uma chacrazinha, e quando abater aquele animal e você quer fazer o ritual, você pede para aquela pessoa de dentro do sítio para te dar o material, tá? Por isso que eu te digo, é muito difícil você praticar esse tipo de ritualísticas aqui. Você tem que ter todos esses elementos aqui. Então, normalmente você faz esses rituais dentro de um lugar onde já tem toda uma iniciação, onde tem todo um trabalho espiritual, né? Ali dentro. Bom, e eu vi os sentidos, né? Ele ficou 21 dias onde ele se preparou para fazer a evocação, e aí tem a questão dos rituais, né? E aí nesse ritual aqui ele sentiu algumas coisas, zumbido, dormência no braço e tal. É... E aqui tem um exemplo, né? Que eu coloquei, né? Porque ele. Veja bem, olha só o que aconteceu, né? A figura apareceu progressivamente no espelho e depois diante dele. Ele fez a invocação. Aqui a invocação era para evocar o Apolônio de Tiana. E aí ele fez, né? Utilizou aqui todo o ritual. E ele dá todas aquelas recomendações, né? No livro. E explica bem também no livro sobre essa questão planetária. Claro que, óbvio que essa questão planetária, muita gente vai dizer que não tem nada a ver com a Apolônio de Tiana, eu vou dizer que tem tudo a ver. Porque é como se fosse você fazer a utilização de um anabolizante. Você vai utilizar um anabolizante, ou seja, você vai fazer a invocação. Você vai usar um anabolizante porque você quer ganhar massa rápido, então você quer utilizar os materiais para fazer a invocação. Mas se a invocação der errado, você tem que ter uma contramedida. E aí vem aqui a questão, né? A fumaça intensa, zumbido nos ouvidos e tal, tal.
E ele viu a figura magra, triste e sem barba, diferente da imagem idealizada que ele tinha de Apolônio, o que ele próprio atribuiu à influência da memória. E muita gente atribui isso ao excesso de fumaça, porque ele relata sobre essa questão da fumaça intensa e muita gente liga já a questão do metabolismo dele, do autor, do Elifas mesmo. Tá? Muita gente fala que na verdade quem fez esse ritual aqui não foi nem o Elifas Levi, tá? Mas ok. Não vou entrar muito nessa discussão, não. Então, licantropia, aqui a gente lembra de Nabucodonosor. Quem quer saber um pouco mais sobre licantropia, sobre essa questão de possessões e tal, tem livros que explicam de maneira direta e indireta sobre. Tá? Licantropia, normalmente lobisomens, né? E sobre a questão de corpo sideral, tem relação com a catalepsia projetiva, portanto com a projeção astral, e possessões. Né? Possessão demoníaca a gente vê em muitos filmes, né? O Exorcista e tudo mais. Bom, aqui ele fala sobre magia negra e Samael e o diabo. Isso aqui vou pular porque não tem muita importância, porque isso aqui eu só vou realmente falar dessa parte aqui, tá? Ele fala aqui que quanto mais chocante o ritual, mais intensa a impressão psicológica e mais fixada a vontade do operador. Ou seja, a pessoa ela pensa às vezes que para o ritual ele ser o melhor e o que vai funcionar, ele tem que ser mais complexo. Na grande maioria das vezes, o mais simples é o que funciona, tá? Sobre essa questão de enfeitiçamentos e leis da vontade, aqui a gente vai falar sobre o involvement, né? Que é o enfeitiçamento, que é apresentado como projeção persistente da vontade. Então, se eu quero fazer, eu tenho que demonstrar que quero fazer, não é somente para mim, mas também para a egrégora, a espiritual que está permeando ao meu redor. Então eu tenho que fazer o ritual e eu tenho que trazer à tona todas as substâncias e materiais e mostrar, obviamente, que eu estou com a vontade de fazer aquilo. Né? Para que não haja dúvida, nem no meu olhar, nem na minha aparência. Isso aqui é uma coisa que não deveria nem estar falando, mas ok. Nem no meu olhar, nem na minha aparência e nem para aquele que me vê que eu estou fazendo tal trabalho, tal ofício. Quem pegou, pegou. Morte aparente, entes cadavéricos e vampirismo moral. Bom, eu vou dar uma resumida e vou falar de um outro assunto aqui, tá? Porque é óbvio que ele fala sobre o convívio contínuo com personalidade sem empatia pode gerar exaustão emocional profunda, semelhante à imagem literária do vampiro energético. Olha, é o seguinte, existe muita gente que é esponja, né? Ela absorve a energia local, ela absorve a energia do ambiente e sente muita coisa, né? Aí os sentimentos ficam mais aflorados e passam aquilo ali, obviamente. É tudo um sistema, né? Tem a energia do ambiente, tem o, todo um cordão zodiacal e tem também todo o conjunto chakral e tem, né, a aura da pessoa. E aquela aura gelatinosa que fica ali ao redor, né? A gente normalmente, para poder ver, a gente vê uma onda de choque. Uma onda de choque. Essa onda de choque normalmente é porque você está saindo da matéria para o espiritual. Então, muitos também chamam de EV. Né? Quem trabalha com projeção extracorpórea, Wagner Borges, Saulo Caldeirão e tal, falam muito do EV. Que tem muita relação com a questão vibracional, né? Bom, gravidez, imaginação e repercussão corporal. Aqui, obviamente, né, vai falar da questão do choque emocional, que obviamente pode produzir sintomas reais, né, manchas e alterações fisiológicas. Então, muita coisa que acontece no mundo astral, isso aqui é mais para projetores, para quem faz projeção mesmo. Uma projeção astral não é uma saidinha para o além, não é simplesmente você pegar e sair e ponto. Não é bem por aí, tá? Parte 9. Jean Bodin escreveu Demonomancia visando advertir contra a incredulidade perigosa diante de fenômenos ocultos. Não seria supersticioso, mas preocupado com o mau uso de forças invisíveis. E Eudes de Merville, autor sobre mesas girantes, e claro, sobre mesas girantes também tem o nome, rapaz, dele? Allan Kardec, né? Que é o professor Levi. Ele também relatou sobre as mesas girantes também. Isso aqui aconteceu muito na França. Por isso que essa questão de magia, espiritismo, isso aqui,
Nessa época na França era um furdunço só. E você não sabia o que era real e o que não era, porque tinha muito golpista também, tá? Então aí você tá vendo aquela situação e tal, e aquilo ali mexe com sua memória, mexe com você, mexe com seu espiritual. Isso acaba trazendo também pro físico. Excesso de preocupação normalmente tem muita relação com dor no estômago, tá? Excesso de responsabilidade já tem mais relação com dor no ombro. E aqui ele fala agora Abel, sobre Abel, Caim, Luís VIII e a obsessão da vontade. O relato aborda antagonismo entre Caim e Abel como símbolo do enfeitiçamento moral. E ele fala muito sobre essa questão filosófica no livro também, claro. Porque a gente lê o livro, né, com o intuito de querer praticar o ritual, mas, cara, tem muito ritual que a gente vai ver em livros como esse, que são tirados de grimórios medievais que não dá para você praticar daquele jeito. Você vai ter que dar um jeito de praticar, de executar aquele ritual da maneira que dá para fazer. Da maneira que dá para fazer. Por exemplo, pô, você tá sem água da arte. Você vai ficar sem fazer porque é lua cheia, porque é lua minguante. Pelo amor de Deus. Tá? Esses dias mesmo eu tava vendo aí um cara falando que você não pode fazer água da arte na lua crescente. Você tem que fazer numa quinta-feira, falando tudo errado. Então eu tenho que deixar. Só posso fazer água da arte numa quarta-feira porque é o dia de Mercúrio. Eu não posso fazer, por exemplo, num domingo porque é dia de lua. Né? Ou é um dia de sol. Entende? Quando eu falo dia de lua, de sol, não é somente a tradução da palavra, né? De segunda, terça, quarta, quinta-feira. Claro que a gente bota esse feira na frente, né? Lá fora tem relação com Thor, com Odin, né? E tudo mais. Então as pessoas elas viajam muito na batata. Muito mesmo. Isso é um saco. Se você não tem. Por exemplo, você é de um centro espírita que comunga o chá ayahuasca. Você vai ficar sem fazer vegetal, porque você vai ficar sem vegetal porque a colheita tem que ser numa lua cheia. A colheita tem que ser na lua crescente, tá? E se for na lua nova? E a sessão que vem for há 4 dias? Você tem que preparar o chá para todo mundo poder beber, meu amigo, independente disso. Mas eu prefiro de. Eu tô necessitando, sabe? Tem coisa que não dá pra você, não tem pra onde você correr, você vai ter que fazer. Tem que seguir a tradição bonitinho? Tem, mas não pode ser engessado demais também. Aí é por isso que eu tô falando justamente por essa questão da obsessão da vontade. Porque a vontade, quando eu tô com vontade, eu consigo realizar. Então, menciona também a relação entre Luís XIII e Richelieu como exemplo de dominação mental, submissão alternada com revolta, típica de dependência psíquica. Portanto, a expressão legião representa multiplicidade de influências internas que dominam o indivíduo. Então aí vem a questão do exemplo. Pessoa presa ao orgulho extremo pode rejeitar qualquer conselho racional. E eu conheço pessoas assim, tá? Que realmente são bem complicadas. Permanecendo alienada por forças de própria inclinação dominante. Então a pessoa às vezes ela tá vendo ali uma coisa que é real. Ela tá seguindo numa religião que ensina que o real é verde. Aliás, que o céu é verde e o céu é azul. Causa algumas complicações, né? Enfim, a aula fica por aqui. Espero que tenham gostado. E no mais, é só.